Pessoal, esse daqui é o BYD Dolphin na sua versão Diamond, toda escurecida com detalhes preto. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo em detalhes aqui no Falando de Carro. E hoje vocês vão conhecer tudo sobre esta versão Diamond do BYD Dolphin. Então já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e comentem aí tudo sobre este sucesso de vendas da BYD no Brasil. Vale a pena pagar 150 mil reais por um veículo 100% elétrico que tem uma autonomia aí de cerca de 291 quilômetros? Bom, vamos aos detalhes desta aqui, que é a versão Diamond do BYD Dolphin. Na parte dianteira do carro nós temos um conjunto 100% em LED, então notem a luz de seta em LED desse carro também, com farol alto e baixo na mesma parábola, não tem luz de neblina na parte inferior, e notem que nós temos um visualzinho aqui, ó, com um DRL nessa região, outra luz, né, aqui posicionada quando os faróis baixos estão ativados, e aqui nomenclatura BYD com essa textura na grade. Na parte inferior nós temos este detalhe aí que ajuda um pouco na entrada de ar para refrigerar a bateria do carro, isso é importante também, mas notem que não há luz de neblina na parte dianteira desse carro, tão menos sem estacionamento dianteiro, só um conjunto de câmeras 360 graus que fica posicionado ali. Esse detalhe escurecido, né, a versão Diamond do carro, que deixa ele preto, esconde um pouco esse para-choque que é mais bochechudo aqui na parte lateral. Eu achei ele preto muito mais bonito do que as versões coloridas, como a branca, aquela rosa, a azulzinha, né? Eu acho que o preto realmente combinou com esse carro e esconde esses volumes, né, que ele tem, que acaba sendo um pouco estranho, na minha opinião. Na parte lateral, ele conta com essas rodas de liga leve preta com diamantado, tá? Mas ainda é um pneu importado chinês, né? Eu acho que a BYD precisa investir em pneus nacionais. Eu acho que isso ajuda bastante na confiabilidade do carro. Pneus 195 60 aro 16, com conjunto de suspensão muito bom para o mercado, tá? Eu gosto bastante da suspensão do Dolphin, é um carro muito macio no dia a dia. Para buraqueira, para um carro de ser city car, na verdade, como é a proposta desse BYD, lógico que você consegue pegar um pouco de estrada com ele, mas a maior parte do tempo é uso urbano. Eu acho que ajuda muito bem essa suspensão do carro. Temos esse detalhe na caixa de roda, tem um detalhezinho na parte inferior e segue ali na parte traseira. O retrovisor conta com um detalhe aqui, ó, do conjunto de câmeras 360 graus e só esse pinguinho aqui de luz de seta. Ele conta com keyless, então dessa forma nós temos o trancamento do carro e quando a gente aperta, nós destrancamos ele. Essa versão tá com isso filme, tá? Não tem teto solar nessa unidade que vocês estão vendo e bem de perfil com ele, vocês conseguem notar aí o porte deste BYD Dolphin. Ele tem um trejeito muito parecido com o próprio Volkswagen ID3, né? Um estilo meio hatch grandinho, né? Então uma categoria de hatch médio. Você tem um entre-eixo aqui de 2,60 m, do tamanho de um Jetta, que é um sedã médio, mas com o tamanho de um Honda Fit, mais ou menos aí. No espaço interno também ele é muito bem aproveitado, eu gosto bastante do estilo aí do Dolphin. E na parte traseira nós temos aqui na coluna C, este detalhezinho também que remete à grade dianteira do carro. Na parte traseira nós temos estes outros detalhes aqui, ó. Luz de seta é halógena, porém a luz de posição aqui é em LED que eu já vou mostrar. Temos a nomenclatura Build Your Dreams, que eu acho que isso aqui tem que tirar e ficar só BYD, tá? Isso aqui é um estilo meio Porsche, né? Eu não gosto muito do Build Your Dreams aqui, eu acho que só o BYD ficaria muito mais interessante. Temos sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré nesta versão aqui Diamond do Dolphin, certo? Então nós temos os olhos de gato na parte inferior, logicamente não tem escape aparente, é um carro 100% elétrico, mas essa versão conta aqui com desembaçador traseiro, mas não tem limpador traseiro, né? Temos o detalhezinho aqui, ó, né, do aerofólio e a anteninha ali no estilo tubarão. Apertando duas vezes nós destravamos o porta-malas, tá? A gente não abre ele, mas nós destravamos. E aqui tem um ponto interessante, né, ó. Essa versão conta com step. Então aí nessa versão nós temos o step aqui, deixa o porta-malas mais raso, cerca de 300 litros, e a forração lateral é em plástico. Os bancos não são bipartidos, tá? Então é um banco só inteiriço. Eu acho que aqui se tivesse em tecido ajudaria ainda mais na redução de ruídos do carro, deixaria ele muito mais silencioso no dia a dia. E aqui nós temos uma forração também em plástico. Uma alcinha aqui para fechar, então eu vou fechar justamente para mostrar para vocês aí. E na parte externa eu estou mostrando para vocês aí como que é esta versão do Dolphin, um carro de 150 mil reais. Preço de um hatch médio, basicamente, do que custava antigamente. Nós temos um preço muito parecido com o que é um Nivus, um Jeep Renegade. Por cerca de 150 mil reais aí você compra um Pulse Abarth, por exemplo, né? Mas aqui você está comprando um hatch elétrico, uma proposta aí mais moderna, mais pra frente, vamos dizer assim. E vocês acham que vai emplacar esses modelos aí 100% elétricos? Vocês gostaram
do BYD Dolphin. Eu confesso que eu gostei do carro, achei a proposta muito interessante do Dolphin, tá? Então, para quem busca um carro com uma certa economia, vamos dizer assim, você já tem um carro de 150 mil e tá a fim de trocar por um elétrico, tem uma infraestrutura, né, para você colocar um carregador, um wallbox, eu acho que vale a pena. Até porque quem compra o Dolphin ganha um wallbox, tá? Isso é um ponto interessante, você já economiza aí 10 mil reais numa infraestrutura de wallbox. Aqui nós temos o material macio nessa região das portas, aqui é uma espécie de material macio, mas não é o caso, e material macio aqui. Vidros elétricos automáticos em todas as portas, tá? E assim como nas portas, você tem aqui o banco também com esse detalhe, né? Marrom com preto, eu achei que ficou um visual muito legal, dá um tom mais sóbrio para ele. Apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix. E aqui nós temos um revisteiro, porta smartphone no caso, uma tomada USB normal e um porta-objetos, que pode servir como um porta-copos aqui se você colocar um squeeze. Mas não temos saídas de ar na parte traseira aqui. O assoalho é todo plano, isso facilita bastante, e um carro mais projetado para ser elétrico, você tem um assoalho um pouquinho mais baixo, e isso traz um conforto muito bom. Aqui nós temos uma boa altura com relação à cabeça, então isso vai muito bem aqui no Dolphin, gosto bastante, realmente, deste espaço interno aqui do carro, é muito bom. Alças PQP com detalhe aqui de amortecedor e o teto com uma boa forração em tecido, tá? Mas não tem teto solar. Ele conta com airbags nos bancos e laterais, mas tá na hora da BYD tirar esse nomenclatura em chinês aqui, deixar só airbag. Isso causa uma má impressão, vamos dizer assim, para algumas pessoas, né? E eu acho que você deixar só o airbag e tirar o chinês, eu acho que já melhora um pouco da reputação da marca. Temos esse banco bonito no estilo concha, né? Meio Mercedes classe A, vamos dizer assim. É um banco bem bonito aí do carro. E ali um pouco do console para vocês conferirem. Já aqui na porta dianteira do carro, o material é o mesmo. Aqui é um meio macio, meio texturizado, aqui em couro macio e aqui também. No resto, plástico duro. Vidros elétricos automáticos, né, em todas as portas, para função para descer, para subir só o motorista. Ajuste do retrovisor, que não tem rebatimento automático, tá? E o detalhezinho do agudo do sistema de som. Por aqui o banco tem ajuste mecânico de altura, não é elétrico. E o banco é bem bonito e bem gostoso, tá? O estofamento é bem macio, você consegue dirigir bastante sem se cansar. Para quem busca até um carro para aplicativo aí, trabalhar como Uber ou 99, eu acho que é interessante, hein? Nós temos a nomenclatura BYD aqui, pedaleiras ali sem acabamento, certo? Então detalhezinhos aí para vocês conferirem também do carro. E aqui nós temos alguns detalhes que sugerem, né, essa parte mais marinha do carro, né? Esses modelos da BYD, como o Dolphin, o Seal, o Yuan Plus, o futuro Dolphin Mini, todos eles têm um conceito mais marítimo, né? E o Dolphin, logicamente, tem um conceito de golfinho. Tanto é que você tem a barbatana aqui posicionada, né? Tem um conceito diferente. Aqui é a chave do carro, acho a chave bem bonita, por sinal também. E a partida é por botão. Então nós apertamos ali e damos a partida. No Dolphin tem a apresentação aqui. A direção, assim como o carro, é toda elétrica também. Temos o volante aqui com um ajuste de altura apenas, mas não tem profundidade, e a base é achatada. Eu vou abrir os vidros para facilitar um pouco aqui da iluminação, né, ficar mais claro para vocês visualizarem, porque ele tá com isso filme, então escurece um pouco. Por aqui os comandos já vou mostrar. Então o volante, o acabamento do carro é todo em plástico duro, tá? Só aqui, ó, é material macio nessa região aqui, mas aqui, ó, plasticão, certo? Plasticão aí, com um detalhezinho na parte inferior ali também, né? Um acabamento diferente, saídas de ar aqui bem funcionais, tá? O ar-condicionado desse carro funciona muito bem. E aqui mais uma textura, né, prateadinha, que dá um conceito diferente pro carro. Visualmente falando, eu não acho o interior feio, tá? Eu acho ele futurista, mas não acho feio o padrão de acabamento desse carro. Nós temos uma vigia ali, ó, que ajuda muito bem na visualização, tá? Esse carro realmente tem um bom campo de visão aqui, você não fica preocupado em dirigir o carro. Isso eu gostei bastante. Tem acendimento automático dos faróis, mas não tem sensor de chuva, só um temporizador, e também não tem crepuscular. E uma outra coisa, as versões normais do Dolphin não conta com ADAS, né? Com sensor de ponto cego, assistente de frenagem, sensor de faixa. Ele não possui essas coisas comparado ao Hora 03 que possui. Aqui é o câmbio do carro, então drive, neutro e ré. Lembrando que tem um conjunto de câmeras 360 graus que você consegue visualizar por aqui, e tem a imagem 3D do carro também, ó. Então aí para você visualizar. E aqui o conceito, né? Se você dá a seta, ele dá a seta, tá vendo? Se você dá o farol alto, ele aparece ali. Se você aperta o freio, né, como eu tô agora, ó, ele acende, tá vendo? Então aí todo o conceito do carro. E apertando aqui,
nós temos o parque. Modos de condução, função neve e gelo, poder de carregamento, né, de regeneração, você ajusta aqui, função automática do ar-condicionado, para você ligar e desligar, desembaçador e volume. Porém, pessoal, ele tem CarPlay, tá? No caso, já é um ponto positivo, mas você não consegue ter um acesso rápido a algumas coisas, então você tem que ficar apertando muitas funções para sair do CarPlay. Eu acho que isso daí é um ponto a melhorar na central multimídia do Dolphin. Ali nós temos uma tomada USB tipo C e uma USB normal, as duas conversam com espelhamento, uma tomada ali 12 volts e aqui um porta-objetos. Dois porta-copos, função auto-hold, freio de mão eletrônico e desligar controle de tração e estabilidade e um porta-objetos, né? Aqui caberia um carregador sem fio no caso, eu acho um ponto positivo, caber um carregador sem fio aqui, ou aqui também, que na versão mais completa tem, né, na versão Plus, e aqui um bom espaço para você guardar algumas coisas também no caso. O porta-luvas, então aí tem um bom espaço, tá? E com amortecedor também, ó, ponto positivo. O parasol é bem forrado com iluminação em LED e uma persiana, tanto ali no passageiro quanto aqui no motorista. Eu enrosquei duas vezes minha mão ali, tanto no motorista. Microfone para conversar no Bluetooth, é um carro muito bem estruturado. E a tela giratória, como vocês bem conhecem, dos modelos BYD, fez bastante sucesso isso, né? Ele conta com limitador e piloto automático, tá? Comandos aqui do painel de instrumentos, que é bem simplinho, tá? Então aí você tem poucas informações para manusear. Média de 14,6 kWh a cada 100 km, tá? Isso daí dá uma média mais ou menos de 5 a 6 kW por quilômetro. E aqui você tem outras funções, né? Velocidade média, enfim, ali os modos de condução, certo? E o Trip A você manuseia ele por aqui, ó, Trip A e Trip B, certo? E o odômetro total do carro, e aqui você altera atendimento de chamadas, né, e mais algumas funções do carro. Por aqui ele tem um sistema de navegação próprio também, com internet a bordo, então você consegue usar esse mapa aqui diretamente do carro, sem precisar colocar aqui um CarPlay, por exemplo, né, ele vai demorar um pouquinho para começar a funcionar, porque acho que ninguém usou até agora, né, eu também não, tô abrindo com vocês aqui, mas aí, ó, as funções do mapa, tá vendo, ele funciona muito bem, tá, olha isso, ó, como é bem capacitivo aqui, como você consegue manusear bem o carro, né, esse painel de instrumentos, a central multimídia no caso. Ele também conta com o Spotify aqui, você consegue carregar as suas músicas, né, então você procura aqui o que você quer com ele, ó. Então aí navegação, biblioteca, tá vendo? Playlist, você mexe aqui também, né, tem internet própria, parte de rádio e aqui alguns outros detalhes também do carro, né, como outras configurações. Então você ajusta aqui tela, né, configurações aí de travamento das portas. O ADAS, ó, não oferece nada, né, como eu falei para vocês. E as outras funções aqui de configurações do veículo, né, você consegue mexer aqui. Inclusive você tem aqui o acendimento da tela normal, né, ligação de brilho, tá vendo? Você pode deixar alto aqui, ele fica clarinho, né? Eu acho interessante ficar dessa forma também. Facilita você visualizar durante o dia, né, com mais facilidade, até com os vidros fechados, né, que fica mais escuro, assim fica melhor também. Então, ó, então aí para vocês conferirem, tem Android Auto também, né, BYD Store, e a função karaokê. Pena que não tem o microfone aqui pra gente poder conversar. E aqui algumas outras coisas, vamos entrar aqui, ó. Você muda o tema, ó. Olha que interessante, tá vendo? Você muda o tema do carro aqui também, se você quiser, né? Imagem de fundo, ó, você altera também. Olha só, tem bastante coisinha, né, nesses BYDs agora, né? E aqui na BYD Store você baixa algumas outras coisas aí que você estiver procurando também, né? Mas no caso aí ele tá sem a internet no momento, né? Tipo, caiu, né? Então aí pra vocês só conferirem aí as funções deste BYD Dolphin. Partida por botão, certinho? Então aí para vocês conferirem, eu vou acender o carro agora. E aqui para vocês o pequeno motor escondido, né? 100% elétrico de 96 cavalos de potência com 18,4 kg de torque máximo. O câmbio é automático apenas de uma velocidade, com 0 a 100 em 10,9 segundos de acordo com a BYD. Velocidade máxima de 160 km por hora. E baterias de 44,9 kWh, que dá autonomia aí, de acordo com o Inmetro, de 291 km, tá, pessoal? Então aí para vocês a autonomia do carro, ficando de frente com ele aqui, ó, para vocês notarem um conjunto ótico e como ele acende, né, essa parte dianteira aqui também. Então aí esse é o farol do carro, certo? Um farol bonito, ele é bem estruturado, ó, eu gostei bastante do conjunto ótico do Dolphin, tá vendo aí o DRL que fica no centro, ele faz um visual bonito, tá? Isso entrou na moda aí, né, com a Volkswagen basicamente, todo mundo tá usando agora, mas no Dolphin eu achei que ficou um visual aí legal.
Vamos à parte traseira, mostrar para vocês o conjunto ótico traseiro ali, que de acordo com a BYD, né, esse detalhe aqui, ó, né, estes detalhes aqui, é como se fossem os golfinhos pulando, tá vendo, ó? É como se fossem os golfinhos pulando aqui, né, na parte traseira das lanternas. Vocês acharam, vocês conseguem identificar isso daí? Né? Vocês conseguem identificar isso? Olha só, parte traseira do BYD Dolphin, parte aqui, ó, em 3/4 dele também, mais uma vez, e a parte dianteira desse hatch. Nota esse vinco aqui, ó, né? Ele tem um jogo de luz e sombra bem legal. Esse carro fosco deve ser bonito, viu? Quem já tem um BYD que já colocou uma pintura fosca nele, eu acho que fica legal. E olha só aqui, ele em 3/4 mais uma vez. Gostei bastante do carro. Agora a gente vai dar uma volta, contar a experiência de condução dele e os nossos números também do BYD Dolphin. Então se inscreva no canal, deixe o like e agora confira tudo sobre as impressões ao dirigir deste hatch da BYD, que custa aí 150 mil reais. 0 a 100, pessoal. 4, 3, 2, 1... saímos! Vamos ver aí qual que é o 0 a 100 do BYD Dolphin então, pessoal. Versão mais simples, de 96 cavalos. Já chegando aos 80 km por hora, vai chegar aos 90 e aos 100 km por hora. 10,8 segundos de 0 a 100. Frenagem de 60 a 0. Então vamos lá, hein? 3, 2, 1... freamos! Menos de 2 segundos de frenagem com 13 metros. Parou muito bem aí o BYD Dolphin. Vocês viram que voou tudo aqui do meu lado, né? Esqueci de prender as coisas, mas uma boa frenagem, 13 metros. Muito bem aí, BYD. Frenagem de 100 agora, pessoal. Vamos lá. 3, 2, 1... e paramos aqui com menos de 3 segundos, 38 metros. Excelente frenagem. É um hatch bem seguro. Apesar das baterias, com peso e tudo mais, parou muito bem aqui o Dolphin. Muito bem. Retomada agora de 60 até 120. 3, 2, 1. Dei pé. Vamos lá. É um carro que limita até 160, então não dá para esperar muito de uma retomada aqui com o carro. De 60 a 100 em 6,3 e de 80 a 120, que vai chegar agora em 8,8 segundos. Então tá aí para vocês os números. Não é um carro potente, né? São menos de 100 cavalos, que limita aí na casa dos 160 km por hora. Então é de se esperar um número lento de retomada. Agora eu vou contar para vocês aí o que eu achei do BYD Dolphin. E chegou a hora da gente poder andar com o BYD Dolphin na cidade. Depois de algum tempo, né, que eu peguei esse carro, resolvi pegar de novo, inclusive para fazer um comparativo com o GWM Hora 03, que vocês vão ver no canal também aí o comparativo. Vale muito a pena vocês conferirem esse vídeo também disponível aqui no Falando de Carro. Mas contando especificamente aqui do Dolphin, e não tem como a gente não comparar ele justamente com o Hora, porque é o seu principal concorrente nesse mercado, pelo porte e pelo preço também. Acontece que eu particularmente acho mais interessante o Dolphin pela sua proposta mais urbana no quesito de suspensão, porque é um carro mais adaptado para esse ponto. A gente sabe que modelos chineses por si só já são macios por natureza, e isso traz um ponto favorável para esse uso urbano, o que é a real proposta no fim das contas com os modelos elétricos, esses hatches, né? Na minha opinião, eles nasceram para ser city cars. Lógico que a gente tem modelos de luxo com bastante autonomia e uma série de coisas. Mas este daqui, por exemplo, esse hatch médio, ele é feito para substituir o seu segundo carro da família. Para você ter um carro para uso urbano, levar os filhos na escola, ir na padaria, fazer umas compras, ir ao shopping, coisas do tipo. Lógico que se você tiver uma infraestrutura para você ter o seu carregador e aí você não ter perrengue, né, com autonomia e outras coisas. Até porque a BYD oferece um wallbox gratuito para quem compra os seus modelos elétricos, o que eu acho uma vantagem. Até porque se eles estão oferecendo um tipo de veículo que não tem uma infraestrutura muito boa no quesito de recargas, né, mas eles querem volume desses carros, eu acho que oferecer um wallbox é mais do que justo para você aí ter um pouco mais de segurança em poder comprar esse carro. Então se você mora numa casa é mais fácil de instalar, é só você pôr na garagem, mas se você mora em prédio, aí você vai ter que negociar com um condomínio para você ter uma vaga fixa e instalar um ponto de recarga vindo da sua fonte de energia própria e tudo mais, para você não usar a energia do condomínio, mas usar a sua, né, direto do seu relógio de luz,
quando a iluminação é independente em cada prédio. Mas com o carro em si, tá vendo aqui, ó, eu acho muito gostoso esse ponto, ó. É um carro assim como o Corolla, ele absorve bem os buracos, é um carro que não faz barulho, ele é muito bem estruturado nesse ponto, sabe? Ele é baixinho, mas ele não raspa, ó. Isso é um ponto muito curioso do Dolphin. A gente vê ele baixinho, o para-choque baixo, né? Mas ele não raspa, até porque o seu balanço dianteiro é bem curtinho. Se vocês notarem, né, inclusive no nosso vídeo detalhes, a roda está muito perto já do começo do para-choque. Isso ajuda exatamente isso, você passar em lombadas, valetas, sem com que ele raspe, porque ele já chegou no ponto do ângulo de subir o carro. Isso para mim é um dos principais pontos deste hatch aqui. Para quem não quer um SUV, mas quer um carro com uma proposta diferente, como um hatch, por exemplo, ele atende bem hoje, porque ele não raspa em nenhum dos lugares. É um carro extremamente silencioso também. Lógico, já é elétrico, você já não tem ruído de motor, mas olha isso aqui, ó. Vou ficar até quietinho um pouquinho, ó. Tá vendo? Não tem ruído externo. É um carro muito silencioso. Os vidros aqui tem uma boa acústica, o carro em si tem uma boa construção. Não é como os antigos modelos chineses que chegaram ao nosso mercado, que eram baratos e simples. Ele é barato hoje, né? Se a gente parar para pensar na sua categoria de 140 mil reais, é o preço que custava os hatches médios quando saíram do mercado. Mas ele é muito bem desenvolvido. Eu acho que ainda faltava um pouquinho mais de refino. Um material macio nessa região, ou emborrachado que aparentasse mais refino, né? Um som assinado, mais coisas que a gente vê no Plus, por exemplo, que já conta com hadas e uma série de coisas. Então, se a gente parar para pensar em equipamentos, eu acho que o Dolphin deve para o Hora 03 Skin, que é a versão de entrada que tem praticamente o mesmo preço. E lá você tem mais potência, né? São 170 cavalos contra 96 desse daqui. Mas se você não está preocupado muito com a potência do carro, particularmente, eu não vi falta de potência no uso urbano deste carro aqui. Na estrada, um pouco, mas até porque esses modelos limitam a 150, 160 km por hora. Então, eles já têm o seu final de top speed, vamos dizer assim, mais lento, né? Você não tem aquela sensação de retomada rápida. Vocês até viram recentemente agora no nosso vídeo, né? Durante o vídeo a gente fez os nossos testes e a gente viu isso. Mas para mim o ponto forte do carro é esse uso urbano aqui, ó. Como ele é gostoso nesse transitar aqui, ó, nessa buraqueira, como ele vai muito bem, ó, tá vendo? A gente tá passando aqui pelas ruas de Moema, em São Paulo, né, que é um bairro esburacado, apesar de ser um bairro de alto padrão, mas a gente percebe que aqui ele vai muito bem, você não tem aqueles solavancos de suspensão, como acontecia no próprio Renault, né, no Megane E-Tech. Eu achei um carro excelente, mas a suspensão traseira bate muito, e isso incomoda um pouquinho. Não tô nem falando de preço, tá? Lá é um carro muito mais caro. Mas como andar com o carro, eu achei o Megane E-Tech um pouquinho mais firme. Mas é um excelente produto também, muito bom carro, com certeza. Mas aqui o Dolphin ele entrega esse melhor dos mundos. É um carro muito bem acabado, é um carro com uma suspensão muito boa, é relativamente bem equipado. Eu acho que ainda poderia ser um pouquinho mais na realidade, né? Ter aí o ADAS, por exemplo, nessas versões de 150 mil reais, como acontece com o GWM Hora 03, o que não é o caso aqui. Você é obrigado a comprar o Dolphin Plus para ter mais potência e mais equipamentos de segurança, né? Uma das coisas que a GWM pensou um pouco melhor, né? Você tem uma versão mais simples que entrega equipamentos de segurança. Eu acho que aqui faltou esse ponto. Mas no geral eu achei bem interessante a proposta do BYD Dolphin, né? Gosto bastante. A central multimídia é muito grande, com o CarPlay como que vocês estão vendo aí. A direção é relativamente precisa, muito boa também. É um carro que cumpre muito bem os seus 300 km de autonomia no modo normal aí, mas se você dosar o pé e andar mais econômico, você tem aí mais de 300 km, 350, quase 400 km de autonomia. Então você consegue rodar bastante. Mas na estrada você vai rodar aí entre 250 e 300 km, aí você vai ser obrigado a parar para recarregar o carro e depender aí da rede que você tiver. Mas numa rede mais ou menos de 50 kWh, você vai ficar pendurado aí mais ou menos uns 40 minutos para você poder recarregar ele dos seus 20 até uns 80% e poder seguir a sua viagem mais uma vez. Mas realmente eu acho que esse ainda é um dos principais problemas dos veículos elétricos no nosso mercado, é justamente o tempo de recarga e aonde recarregar, né? Não são muitos os lugares que a gente tem uma oferta de carregadores, hoje são pagas, né, a maioria deles, e
cada vez mais caros também, né? A julgar aí que muitos estão cobrando cerca de R$2 o quilowatt-hora, é praticamente o mesmo preço de um carro a combustão, então não tem muita vantagem no fim das contas aí, é mais pela proposta de você ter um carro elétrico realmente. A não ser que você carregue na sua casa. Aí sim você vai ter uma economia de custo, porque você vai pagar mais ou menos 1 kWh, então você vai gastar aí mais ou menos R$50 para você rodar 300 km com ele, aí é uma certa vantagem. Então tá aí pra vocês, pessoal, um pouco das minhas impressões aqui e o que eu acho desses veículos elétricos. Sobretudo o BYD Dolphin, um dos sucessos de venda, um carro que se tornou febre e muito buscado ultimamente na internet. Vocês têm se interessado muito por esse carro. Motorista de aplicativo se interessou muito, justamente por ser um carro vantajoso ao rodar, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem um vídeo também do Hora 03, mais ou menos nesse mesmo formato, e o nosso comparativo entre BYD Dolphin e Hora 03 Skin. Então, pessoal, quero agradecer demais aí a audiência por vocês terem assistido esse vídeo. Comente o que vocês acharam desse carro e, sobretudo, deixe o like. Isso ajuda bastante no engajamento do Falando de Carro. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.